Comunicação não está na grade de desenvolvimento da maioria da formação dos profissionais, né? Nem na graduação, nem na residência e nem na pós-graduação. Nós chegamos a falar do quanto importa trazer esse conhecimento para dentro das universidades, para o meio acadêmico, que não seja só uma formação de conteúdo. Eu acho que isso sim são os maiores desafios que a gente encontra. É direito do paciente ter informação sobre o seu tratamento. É direito do paciente pedir para um profissional higienizar as mãos antes de tocar nele. É direito do paciente entender o que ele vai receber. É direito do paciente ter acesso ao cuidado dele. Então, acho que a gente também tem que entender o outro lado. O médico também é humano. Ele não vai saber tudo. Então, acho que esse diálogo, esse respeito, essa empatia tem que ser dos dois lados. E é isso que a gente procura falar para os pacientes também. Olá, seja bem-vindo. Este é o podcast A Experiência do Paciente da Sobrexp, a Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente e Cuidado Centrado na Pessoa. No episódio de hoje, vamos falar sobre engajamento e parceria do paciente e seus familiares na qualidade e segurança. Se você está familiarizado com os temas da experiência do paciente, você sabe como isso é importante e como é fundamental levar esse debate para o máximo de pessoas possível. E quando falo de pessoas, falo de profissionais da saúde, independente de sua formação e especialização, independente do serviço onde atuam, mas falo também de profissionais de outras áreas da saúde e também de pessoas em geral. Vamos lembrar daquela máxima? Todo mundo é, foi ou vai ser paciente um dia. E quem a Sobrexp traz para falar desse tema neste episódio? Hoje vamos ouvir um time incrível por aqui. Participaram conosco do Conexão Sobresp a Andréia Amarante, presidente da Associação Brasileira de Miastenia, a ABRAME, a Cristiane Costa, diretora de Advocacy da Associação Brasileira de Pessoas com Hemofilia, a ABRAPEN, e a Fernanda Martins, presidente da Fundação para a Segurança do Paciente, FSP. E também trouxemos falas do presidente da Sobresp, o Marcelo Alvarenga. E deixa eu falar com você que ainda não conhece a Sobrexp. Somos uma sociedade científica que existe para aprofundar mais e mais no tema da experiência do paciente e do cuidado centrado na pessoa. E se você está daí pensando como a Sobrexp pode efetivamente me ajudar, a Ingrid vai te explicar. O objetivo da sociedade é atuar em conjunto, propondo, produzindo e compartilhando conhecimentos sobre o tema principal e estabelecendo parcerias que facilitem que isso chegue até você, esteja onde você estiver. E para isso, temos uma parceria muito importante com The Beryl Institute, uma comunidade global de prática comprometida em transformar a experiência humana em cuidados de saúde. E isso tudo está à sua disposição. Hoje, a Sobrexp lida com grande quantidade de informações e o desafio é levar isso até você, seja você associado ou não. E como você faz para acompanhar tudo isso? A Sobrexp mantém vários canais de comunicação ativos e sempre atualizados. No site sobrexp.com.br você vai encontrar tudo o que precisa saber sobre nós. Já nas redes sociais, os conteúdos trazem atualizações importantes e atividades que podem fazer sentido para você. É fácil encontrar a Sobresp nas redes. Estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube e no LinkedIn.
E o nosso arroba é sempre o mesmo, Sobresp. Bom, já falamos demais hoje. Bora começar? Eu sou Túlio Fonseca e, como você já notou, hoje eu estou em ótima companhia. Pois é, pessoal. Eu sou a Ingrid Bittencourt e é um prazer estar aqui. Ah, e volta e meia estarei com vocês nesse podcast. Para celebrar a Semana Mundial da Experiência do Paciente, a gente criou o Conexão Sobresp. E o objetivo é servir de elo entre os associados e todos aqueles que estiverem interessados na temática e em várias experiências, vivências e aprendizados. A primeira edição foi realizada em 2 dias e foi uma experiência incrível. No episódio de hoje, a gente trata sobre engajamento e parceria do paciente e seus familiares na qualidade e segurança. E quem traz o resumo disso pra gente é o presidente da Sobresp, Marcelo Alvarenga. A gente vê que, de fato, todas as instituições de saúde avançaram muito e sempre vem, na verdade, né, se desafiando aí a olhar para o tema de qualidade e segurança de uma forma muito especial, né? Então, se organizando em termos de políticas de saúde, em núcleos de segurança do paciente, enfim. Então a gente começa a olhar para a qualidade e segurança e dentro da qualidade, né, dentro dos pilares estabelecidos ali para a qualidade, a gente fala então do cuidado centrado no paciente. Falar de cuidado centrado no paciente, humanização no Brasil, experiência do paciente ou experiência do colaborador, cuidado centrado na pessoa e experiência humana na saúde, é tudo a mesma coisa, né? A gente está falando aí de aspectos que se interrelacionam e a gente está falando de pessoas cuidando de pessoas. A gente está falando de olhar para as pessoas na sua individualidade, na sua integralidade, de exercitar a parceria. E aí a gente começa então a falar, o mundo inteiro falar sobre valor, né? Como é que a gente faz as pessoas perceberem valor no cuidado que recebe? Como é que a gente gera valor dentro do sistema de saúde? E não teria como falar de geração de valor se a gente não falasse de equidade, de diversidade e de inclusão. Então, olhando para essa linha do tempo, a gente quis unir, né, lá no comecinho o que se falava sobre qualidade e segurança com o aspecto que a gente olha para essa questão, com foco então em equidade, diversidade e inclusão. Essa tríade de equidade, diversidade e inclusão é crucial para promover o engajamento de profissionais de saúde, pacientes e familiares no tratamento de saúde no Brasil. Devemos trabalhar para superar os desafios existentes, garantindo igualdade de acesso e oportunidades a cuidados de saúde para todos, independentemente da sua origem, da sua condição socioeconômica ou de onde você está, garantindo que as equipes de profissionais sejam inclusivas e reflitam a diversidade da população atendida, criando ambientes inclusivos e acolhedores, onde todas as pessoas se sintam respeitadas, valorizadas e participantes ativas em seu tratamento. Agora, quando a gente fala de engajamento, tema principal desse episódio, o que isso significa? Posso simplificar? Ok, vai lá. Significa estar envolvido e participar ativamente de algo importante. É quando você faz o seu melhor e se esforça para fazer algo bem feito. Ingrid, e se a gente complementar qualificando o termo em diferentes níveis? É novamente o Marcelo quem vai trazer isso para a gente. Engajamento, quando a gente vai olhar no dicionário, ele é trazido como o ato ou o efeito de engajar, né? É trazido como um empenho, um apoio, um envolvimento em alguma causa ou algum ideal. Traz também a questão da participação ativa e colaborativa. E se a gente fosse olhar sinônimos de engajamento, a gente poderia olhar como pacto, acordo, contrato, compromisso, né? Então é isso que a gente vai conversar hoje aqui, né? A gente vai olhar para o engajamento sobre diferentes níveis. A gente trouxe também uma publicação que não é recente, mas ela é muito importante, e ela tenta para a gente aqui fazer um norte, uma referência de que a gente pode olhar esse engajamento sobre diferentes níveis. Então, existe um primeiro nível de engajamento, é quando a gente fala assim, poxa, essa pessoa ela está de fato engajada, né? Falando de engajamento do paciente, esse paciente está de fato engajado no próprio cuidado, né? Ele está empoderado
das informações e está fazendo o que deveria fazer para manter a sua saúde, preservar a sua saúde, ou ter uma qualidade de vida cada vez melhor. O segundo nível de engajamento é quando a gente discute engajamento dos pacientes, dos familiares, dos cuidadores com as instituições, né? Então, assim, a gente consegue envolver esse paciente, essa família também em projetos de melhoria. Então, esse é o segundo nível. E o terceiro nível de maturidade no engajamento é quando a gente consegue trazer o paciente e a família, né, para essa conversa, tentando, de alguma forma, redesenhar políticas de saúde. Túlio, mas acho importante definir outros 3 termos. Parceria, que é quando você trabalha junto com outras pessoas, como uma equipe. Paciente, que é alguém que precisa de cuidados e ajuda dos profissionais de saúde para ficar saudável. E familiares, que são as pessoas que amam, cuidam e estão sempre por perto, prontos para ajudar e fazer que se sinta querido. Eu quis trazer isso de forma simplificada apenas para a gente ter isso na essência. Sim, Ingrid, e isso faz todo sentido quando a gente observa o Plano de Ação Global publicado pela Organização Mundial de Saúde. Ele elenca 7 princípios para nos guiar, e a gente vai focar apenas em 3 deles hoje. O engajamento de pacientes e familiares, a colaboração entre os envolvidos e a ciência e a experiência do paciente com foco em qualidade e segurança. Em resumo, engajar pacientes e familiares como parceiros para um cuidado seguro, atingir resultados através de um trabalho colaborativo e utilizar conhecimento científico e experiência do paciente para melhorar a segurança. E a Cristiane trouxe uma coisa muito interessante para a gente nisso: o processo. O engajamento precisa ser visto como um processo. Esse fortalecimento da rede do paciente, né, onde o paciente começa a sair dessa condição de passividade para ser protagonista, entendeu? Então, dentro da Abrapen, assim como da SPAC, a gente também vive essa parceria, né, de também estar buscando engajamento, e isso é um caminho, é realmente a disseminação da informação para o enfrentamento das questões sociais, as questões inclusivas, né, as questões de acesso, e não há como fazer, por exemplo, uma única pessoa fazer essa representação. Isso tudo tem que estar realmente no processo de engajamento dos pacientes. E ao falar de engajamento, é preciso frisar que o paciente deve engajar no seu tratamento, mas a família dele também deve fazer isso. E o objetivo é garantir que haja comunicação para que a voz do paciente seja ouvida. A gente sempre fala que a voz do paciente é a que fica lá no fundinho, coitadinha. Muitas vezes é negligenciada e é uma das coisas mais importantes, né? Tem muito paciente que não gosta de aparecer, ele não fala exatamente o que sente, e aí também fica difícil para o médico poder fazer um diagnóstico. E isso que a Andrea acabou de falar é muito importante. Garantir que haja comunicação, ou seja, que um fale e o outro entenda. Ouça o conselho da Cris. Como é que a gente consegue estabelecer essa relação de empatia na comunicação? É se colocar no outro, e será que a linguagem que a gente está usando está dando para entender? E aí a gente pensa, como um familiar pode ajudar nesse processo? A Fernanda alerta, pergunte. Perguntar. Perguntar sempre. Né? Não existe pergunta boba, não existe pergunta banal. Não existe, é porque ele é ele, seja quem seja ele que a gente queira exaltar como profissional. Não existe eu sou muito humilde, preciso aceitar porque é sistema público, é o que tem, se eu não... Não, é perguntar. E eu costumo dizer, até como fundação, né, quando a gente fala em instrumentalizar, é pegar um papelzinho mesmo, fazer as anotaçõezinhas dele, quais são as dúvidas. Eu estou vivendo agora particularmente uma situação na minha família, eu estou com um sobrinho com câncer, e a gente está junto aí numa batalha, numa trajetória, se Deus quiser, teremos sucesso nessa caminhada, e eu me vi perdida, eu me vi sem saber qual era a pergunta, eu me vi sem
sem saber o que ia acontecer. A gente volta para o lugar de paciente, né? A gente volta e essas dúvidas vão existir com qualquer um em qualquer categoria. Então, a primeira orientação que eu dei para minha família, porque cada um tem um nível de engajamento, cada um está num caminho de ser engajado. Primeira coisa, todo mundo com um bloquinho de nota. O que a gente precisa perguntar para o médico hoje? Porque depois, para jogar no grupo da família, alguém tem que vir com a informação certa. A gente não vai conseguir falar com o médico outra vez. Então, o que a gente precisa saber? Qual que vai ser a função de cada um? O que ele pode comer? Aí o meu sobrinho brincou, a minha tia vai virar a pessoa médica aqui do grupo, a minha mãe vai ser da nutrição, a fulana vai ser da farmácia, então ele já elencou o time dele e ele fala, cada um tem um papel aqui para me ajudar. E é isso, a gente precisa engajar todo mundo no cuidado e a gente precisa também ter conversas esclarecedoras. A gente precisa falar do problema, né? A gente precisa junto entender, porque senão fica cada um também no seu mundo, o paciente, por sua vez, não querendo incomodar seus familiares e os familiares também querendo proteger esse paciente, e aí fica aquela coisa velada. Então, é importante que a gente saiba perguntar, comunicar, desgaste, não tenha medo. A gente precisa ir com as ferramentas, a gente precisa se estruturar para chegar lá e perguntar. E não entendeu? Pergunta de novo. Não entendeu com esse moço? Vai para o outro moço, porque é direito do paciente ter informação sobre o seu tratamento. É direito do paciente pedir para um profissional higienizar as mãos antes de tocar nele. É direito do paciente entender o que ele vai receber. É direito do paciente ter acesso ao cuidado dele. Se pudéssemos dar um conselho a pacientes e familiares que enfrentam desafios relacionados à escuta e ao seguimento das orientações médicas, este conselho seria cultivar uma relação de confiança e de parceria com a equipe de saúde. É fundamental que os pacientes e os familiares se sintam à vontade para expressar suas dúvidas, preocupações e dificuldades em relação ao tratamento. Ao estabelecer uma comunicação aberta e honesta com os profissionais de saúde, é possível esclarecer dúvidas, entender melhor as informações e tomar decisões informadas sobre o cuidado. Além disso, é importante lembrar que o comprometimento e a adesão ao tratamento são fundamentais para obter os melhores resultados de saúde. E sobre isso, a Andréa alerta, é necessário que os dois lados ouçam. Então, acho que a gente também tem que entender o outro lado. O médico também é humano, ele não vai saber tudo. Então, acho que esse diálogo, esse respeito, essa empatia tem que ser dos dois lados. E é isso que a gente procura falar para os pacientes também. Assim como o paciente acha que ele não é ouvido, eu falo para ele também escutar o médico. Porque às vezes o médico recomenda, o paciente vai fazer alguma coisa diferente. Ele acha, isso aí não vai funcionar, vou fazer do meu jeito. Então, para que foi no médico? Escuta o que ele está falando também. Aprenda a dialogar. Fim do primeiro bloco. A gente vai para um break rapidinho e já estamos de volta. Curtindo o podcast A Experiência do Paciente da Sobrexp? Tem planos para criar seu próprio podcast e compartilhar conteúdos que façam a diferença na vida do seu cliente? Nós somos da agência Map2B Planejamento, Marketing e Negócios e estamos aqui para te ajudar. Identificamos o tema, criamos o roteiro, gravamos, editamos e até cuidamos das artes e da divulgação nas plataformas mais populares. Bora produzir episódio de podcasts incríveis? Acesse o nosso site www.map2b.com.br e entre em contato com a gente. Estamos de volta. A fala da Fernanda que você ouviu antes do break contextualiza grande parte de nossos desafios e frisa: o cuidado tem que ter o paciente como centro. Estamos falando de empoderamento, mas esse termo já não está desgastado? Ingrid, essa preocupação é legítima. E o termo empoderamento pode até parecer muito usado, mas discutir isso na área da saúde ainda faz todo sentido. Ele significa dar poder e controle aos pacientes sobre a sua própria saúde. É sobre ser informado, ser envolvido e estar participante ativo nas decisões sobre o tratamento.
Isso melhora a comunicação entre pacientes e profissionais de saúde, evita erros e leva a melhores resultados. Então, mesmo que o termo esteja desgastado, a ideia de dar poder aos pacientes continua sendo uma forma importante de tornar a saúde mais centrada nas pessoas. E se a gente falar de um ambiente acadêmico? Lá, o principal desafio pode estar relacionado à estrutura e à cultura tradicionalmente hierárquicas. Nas instituições acadêmicas, existe uma dinâmica de poder estabelecida, no qual os professores e pesquisadores têm autoridade e expertise, enquanto os estudantes são vistos como receptores de conhecimento. E qual o papel do paciente lá? Pergunto mais, qual o objetivo de ter pacientes num ambiente acadêmico? É diferente o relacionamento do paciente dentro e fora de um ambiente acadêmico? Quem fala pra gente sobre isso é a Cristiane. Ouça e reflita sobre o que ela fala. Nós chegamos a falar do quanto importa trazer esse conhecimento para dentro das universidades, para o meio acadêmico. Que não seja só uma formação de conteúdo. Eu acho que isso sim são os maiores desafios que a gente encontra. Porque assim, eu vou falar empoderamento de paciente. Ok, eu empodero meu público, a gente empodera a nossa comunidade, mas ele vai se defrontar com o Deus da medicina que está ali na frente dele, que sabe tudo. Ele é o oráculo que sabe tudo sobre aquilo. Ele não pode ser questionado. Ele não pode ser perguntado, sabe? Porque aquilo já se torna assim, às vezes. Então, assim, a gente precisa remodelar isso. Eu penso que esse processo, aonde a gente está trazendo em pauta, ainda assim, de uma forma ainda muito nova, esse olhar, né, esse empoderamento, engajamento do paciente, quando você vai para uma comunidade acadêmica, eles ainda colocam o paciente num centro, em torno de vários profissionais, onde esse paciente não opina, ele não fala, ele não tem voz, e você não sabe se ele está entendendo o que você está falando. Entendeu? Você faz uma prescrição, às vezes, esse paciente não sabe o que aquilo significa. Ele não sabe da importância daquele exame. Ele não sabe da importância de tomar o remédio na hora certa. Entendeu? Ele não sabe. E aí ele está ali com um papel na mão, com uma prescrição que ele não entende. Então, essa relação ela precisa melhorar. Aí sim a gente consegue fazer uma corrente de trabalho onde a gente vai trabalhar segurança em saúde. O empoderamento da pessoa é o segredo de tudo o que estamos falando aqui hoje. E aí é importante pensar. Adianta deixar o paciente mudo no centro da sala, cercado por especialistas? A Fernanda também fala sobre o mesmo desafio, trazendo a experiência da Fundação para a Segurança do Paciente. O que eu trago agora aqui para os pacientes acompanhantes, não tenham medo. Pergunte, questione, não banalize a menor dúvida que vocês tiverem. Não existe pergunta tola, não existe pergunta banal, existe o esclarecimento. E quanto mais agregado nós estivermos como profissional da saúde e familiar e paciente, melhor vai ser o nosso resultado, porque aí a gente está falando em cuidado centrado. Veja bem, é muito importante entender o cenário de hoje, em que estamos diante da necessidade de evoluir de um modelo 100% paternalista, em que o poder estava centrado exclusivamente no profissional da saúde, modelo com o qual todos nós estávamos acostumados, para um modelo colaborativo, sem deixar cair num terceiro modelo que a gente chama de autonomia pura do paciente. Eu acho que um dos nossos grandes desafios hoje, pensando de forma bilateral, a gente vive um momento que, pegando o gancho aí da sua última frase, né, a gente vem mudando o nosso modelo. Né? Então, antes, o poder, ele retia somente naquele médico, naquele profissional. Hoje, a gente tem um Dr. Google, que traz um monte de informação o tempo inteiro e não necessariamente a melhor informação que a gente precisa ter. Né? Quando a gente fala de associações sérias, a gente tem um compromisso e a responsabilidade de pegar informações corretas para divulgar, mas a gente sabe que nem sempre funciona dessa forma. Então, eu peguei um pedacinho dessa frase.
Quando a gente fala do paciente ali dentro do cuidado e trazendo o profissional da saúde, falando da Fundação para a Segurança do Paciente, o que a gente pensa? A gente não quer que os nossos pacientes, né, que estão lá conosco na fundação, eles se ormem para ser um contraponto para o profissional da saúde, ser lá um cara que vai debater, questionar, colocar. Não. O que a gente quer? Que a gente integre esses dois mundos. Então, falando hoje na posição de uma pessoa que está dentro de uma instituição hospitalar e uma pessoa que está trazendo a fundação, falando com os pacientes, eu enxergo 3 pontos que são extremamente importantes. A gente precisa falar da comunicação entre essas duas equipes. A gente precisa falar da transparência que precisa ter como um time. E a gente precisa falar de uma escuta ativa. E, ao mesmo tempo, paciente e profissional da saúde, a gente precisa entender também que tem 2 situações. Eu tenho um paciente que tem uma doença que ela é única, exclusiva, e que muitas vezes esse paciente ele tem informações que ainda não chegou até o profissional. Porque é uma pessoa que ela vive aquilo o tempo inteiro e às vezes ela está muito mais atualizada do que um profissional que pegou uma doença não tão específica. E nós temos também profissionais da saúde de todas as categorias, tanto da parte operacional quanto assistencial, que vem disposto a cuidar dos pacientes diariamente, que são indivíduos além do crachá, além da formação. O que eu quero trazer para isso? Nós viemos trabalhar, as pessoas vêm trabalhar também compostas das suas situações, né? Porque a gente não consegue chegar no plantão e deixar os nossos problemas lá na rua. A gente entra também com ele dentro para casa. Então, quando eu trago a questão da comunicação, isso se faz muito importante, porque às vezes eu, como paciente, eu tenho uma necessidade de ser escutado. Eu, como cuidador, eu tenho uma necessidade também de ser ouvido e tentar me explicar. E aí junta-se isso no meio de todo mundo e ninguém ouve ninguém. E aí o caos está implantado. Porque a gente não consegue ter uma comunicação, a gente não para ouvir. E aí o paciente ele só fica no centro do quarto, né, que é onde é localizada a cama. Ele não é o centro do cuidado. Então, nós como time, a gente precisa ter uma questão, tanto o paciente, uma parte estrutural para entender o que ele precisa ter, a gente tem que ter uma forma de dar instruções para esse paciente, para que ele saiba perguntar coisas que são relevantes aos seus cuidados. E a gente, como um profissional da área da saúde, a gente precisa ter ou sair dessa crise, ou ser agente transformador no meio disso, para ouvir, entender aquela linguagem daquele cenário que está acontecendo. Se é importante capacitar os pacientes e seus familiares a assumirem um papel ativo no cuidado de sua saúde, para que sejam ouvidos, informados e participem das decisões relacionadas ao seu tratamento, também é importante fortalecer a relação de confiança entre paciente, família e equipe de saúde. Mas como fazer isso? Vamos ouvir a Andréa. É um ponto muito importante esse da comunicação, e principalmente o tipo da comunicação e como que ela chega, porque eu posso falar uma coisa e não ser bem entendida. Tanto a parte acadêmica quanto a escuta plena, para o profissional, ela é fundamental. E ele tem que entender que tem que unir as duas e, de alguma maneira, compartilhar esse entendimento que ele teve e confabular com outros colegas também, porque acho que todos têm a acrescentar. A escuta para entender o que o paciente e que os familiares ou cuidadores dele estão trazendo também, e vice-versa. O cuidador às vezes escuta mais o médico do que o próprio paciente que está ali do lado dele. Às vezes um enfermeiro pode entender até um pouquinho mais do que, como foi dito, aquele médico que se acha o Deus. Então acho que tem que ter um pouco de humildade, muito de estudo e principalmente a escuta plena. É compreensível que possa parecer uma carga pesada demais ou uma demanda desafiadora demais para os profissionais de saúde que precisam abordar todos esses aspectos, como equidade, diversidade, inclusão, empoderamento do paciente, envolvimento de familiares e mudança de mentalidade. No entanto, é importante ressaltar que tudo é essencial para promover uma saúde centrada no paciente e uma melhoria geral na qualidade de atendimento e também do desfecho clínico. Sim, o que a gente faz, a nossa atividade voltada a cuidados em saúde, é uma atividade que envolve alta responsabilidade, complexidade e riscos. E que sim, nós seres humanos
somos falíveis e suscetíveis a erros, né? Isso aqui não é uma novidade para nenhum de vocês que está aqui com a gente hoje. E já se estuda bastante, né? E o grande desafio é esse, para tentar olhar para essa questão dos erros, né? Muito sob a ótica dos fatores humanos, principalmente a comunicação. Então, a comunicação é a principal causa dos eventos adversos evitáveis. Isso aqui não é nenhuma novidade. Na saúde, quando a gente fala de olhar para a nossa comunicação e ir atrás do desenvolvimento, primeiro, a gente... Olha que contrassenso, né? Se é tão... A gente, na formação acadêmica, da maioria dos cursos em saúde, a gente é muito treinado para tratar doenças. Então, diagnosticar condições e tratar doenças, e não cuidar de pessoas. Então, comunicação não está na grade de desenvolvimento da maioria da formação dos profissionais, né? Nem na graduação, nem na residência e nem na pós-graduação. Não está na essência, né, da formação, do currículo pedagógico ali, da graduação do estudante da área de saúde. Como pode, né? Então, isso também é uma grande mensagem aqui, uma grande lição para todos nós. Percebe quão aguda é a questão da comunicação em processos assistenciais? A habilidade de se comunicar influencia na qualidade e na experiência da pessoa. Nessa casinha comunicação moram habilidades de escuta ativa, de empatia, de clareza, de acessibilidade e de adaptabilidade. E como a Andréia vê isso tudo? Só que a gente levando a informação correta, ele se sente mais seguro, se sente acolhido e o profissional também se sente mais confortável para poder tratar. Então, na medida do possível, nós, como a Abrame, como associação, a gente procura levar a informação correta para os profissionais corretos e, da mesma maneira, para os pacientes também. Aí sim é uma parceria. Tanto do paciente poder se abrir e falar o que ele sente para o médico e do médico poder atendê-lo na medida que precisa. Além da tarefa tradicional de tratar das pessoas, o profissional da área da saúde, na atualidade, encampa o objetivo de melhorar a experiência do paciente, de garantir resultados mais positivos de saúde e de promover uma saúde mais justa e inclusiva para todos. Embora os desafios possam existir, o investimento em práticas centradas no paciente trará benefícios significativos, tanto para os profissionais de saúde quanto para os pacientes que eles atendem. Bom, e lá atrás o Marcelo tocou numa questão muito importante, que é o de olhar isso tudo sobre a ótica dos fatores humanos. O humano erra, ele cai, ele adoece, mas ele se levanta, segue em frente, procura mais e mais se aperfeiçoar, se tornar melhor naquilo que toca o coração dele. E a busca de mais e mais conhecimento está na raiz do combate ao erro e também na essência que move cada profissional em sua área de atuação. Eu acho que tem um ponto que ele é indiscutível entre todos nós, né, que é a questão da educação, do quanto esse profissional precisa buscar recursos de conhecimento, entendendo que é o que ele quer servir, né? E quando a gente quer servir, a gente tem que se tornar o melhor daquilo que a gente faz. Então, a educação, o conhecimento é algo que a gente nem discute mais, né? E aí, trazendo também as facilidades que meios e situações como esta tendo hoje, tem nos proporcionados para a gente aprender cada vez mais. Eu acho que esse é um ponto que a gente não discute. A educação, a formação, a especialização têm efeitos duradouros, tanto para a geração atual, quanto para as futuras gerações de profissionais de saúde. Ela impulsiona a melhoria contínua da prática clínica, promove a inovação, capacita os pacientes, impulsiona a mudança de paradigma e prepara a próxima geração de profissionais. Ao investir na educação, investe-se na melhoria da saúde e no bem-estar das pessoas, tanto para quem vive e atua hoje, mas principalmente para um cenário de futuro, onde os desafios, a inovação e a responsabilidade seguirão aumentando. Eu acho que esse papel de empoderamento do paciente, ele tem que se ver protagonista do seu autocuidado, sim. Entendeu? Mas ele precisa dessa ajuda também que vem de fora. Porque lembra, ele foi educado para ser
passivo. Entendeu? Então, esse movimento associativo, o trabalho em rede, o processo educacional, até dos profissionais. Você já pensou que maravilha um profissional de saúde está dizendo, olha, você tem direitos, você tem o direito de perguntar, você tem o direito de questionar. A pessoa vai se sentir empoderada, ela vai se sentir à vontade para fazer parte do processo de decisão, do tratamento dela. Quais termos podemos destacar dessas últimas falas? Futuro, paciente, protagonismo, direitos, empoderamento, decisão, educação, responsabilidade. A tendência é que o empoderamento do paciente e a participação ativa na tomada de decisões sobre a sua própria saúde pesem cada vez mais na formação de futuros profissionais de saúde, que precisam estar preparados para abraçar esse novo paradigma. Envolver pacientes em todas as etapas do cuidado, respeitar sua autonomia, suas preferências e suas necessidades individuais são parte integrante do profissional de amanhã. E para o futuro, tem muita coisa que a escola não ensina. Vamos ouvir a Fernanda. Eu trago algumas questões que não são, que a escola não vai ensinar, que talvez a gente venha de casa e de base, que é o comprometimento de cada um, é a empatia, é o olho no olho, é escutativa, é tentar traduzir aquilo, tentar traduzir o cenário que ele está vivendo ali naquela situação. E tem uma palavra que esse ano eu tenho usado demais, que é a atitude. Né? Eu acho que a gente tem que ter um composto de informações e a gente precisa ter atitude para poder fazer a diferença em cada um. Isso que a Fernanda traz realmente faz toda a diferença. A atitude desempenha um papel fundamental para quem deseja liderar um momento de transformação na saúde. E a atitude está ligada a quem consegue liderar o processo de mudança, que exige habilidades como empatia, escutativa, colaboração e trabalho em equipe, advogar pelos direitos dos pacientes e estar disposto a buscar sempre por mais aprendizado e mais aprimoramento. Isso mesmo, e vai liderar um futuro de transformação em direção a um cuidado centrado no paciente quem tiver uma atitude aberta à mudança, for empático, colaborativo, defensor dos direitos dos pacientes e comprometido com a busca contínua por aprendizado. Essa atitude poderá permitir que líderes inspirem e influenciem outros profissionais de saúde, impulsionando a mudança e promovendo uma cultura de cuidado centrado no paciente. E antes de finalizar, preste muita atenção no recado da Fernanda. Tem uma questão também que eu aprendi com o professor Plínio, que fala da tríade da vida. Né? Então, para cada profissional da saúde, para cada ser, eu diria que a gente fala do cuidar ao outro, cuidar-se e permitir ser cuidado. Porque eu entendo que a gente consegue entregar aquilo que a gente tem. Eu entrego para o outro aquilo que transborda em mim. Então, quanto mais a gente tiver o nosso autocuidado, o nosso conhecer, mais eu vou poder integrar para o meu paciente. Então, eu acho que, falando em profissional, eu diria para cada um que está aqui hoje como profissional da área de saúde, cuide-se, né? Cuide-se para a gente estar cada vez mais preparado para poder cuidar e ajudar aqueles que precisam. É isso. E chegamos ao fim do segundo episódio do podcast A Experiência do Paciente. Hoje falamos sobre engajamento e parceria do paciente e seus familiares na qualidade e segurança. Isso foi tema da primeira edição do Conexão Sobrexp, uma experiência inovadora que vai contribuir muito para a troca de experiências sobre o cuidado centrado na pessoa. Neste episódio, você ouviu as incríveis Andréa Amarante, presidente da Associação Brasileira de Miastenia, a ABRAME, a Cristiane Costa, diretora de Advocacy da Abrapem, e a Fernanda Martins, ela que é presidente da Fundação para a Segurança do Paciente, da FSP. A Sobresp agradece imensamente a contribuição delas e também do presidente Marcelo Alvarenga.
O podcast A Experiência do Paciente é uma produção da Map2B Planejamento, Marketing e Negócios para a Sobrexp. Se você também curtiu o conteúdo, compartilhe na sua rede e já favorita a gente no seu tocador preferido. Isso mesmo, Túlio. Favoritando, você fica por dentro de tudo que estamos fazendo por aqui. E se você está ouvindo pelo Spotify, não deixe de responder a enquete deste episódio. Para você, o que é mais importante para engajamento e parceria do paciente e de seus familiares na qualidade e segurança? E a gente vai encerrando por aqui. Obrigado por hoje e a gente se vê no próximo episódio. Bye, bye! Tchau, gente! Até o próximo episódio!